Olá, boa tarde, 2h06. Cheguei para reforçar o time da TV Câmara Campinas nesta cobertura especial do segundo turno das eleições municipais. Começando os trabalhos, portanto, agora e vamos até o final dos resultados, torcendo para que ele aconteça antes da 00:30, que seja diferente daquele primeiro turno, quando nós tivemos aquela confusão no Tribunal Superior Eleitoral, com problemas no supercomputador, atraso nas divulgações dos votos, entrevista coletiva, que seja diferente este segundo turno. Bom, e você aí de casa, já votou? Deu tudo certo? Teve algum problema? Pegou muita fila? Teve trânsito para chegar até o seu local de votação? Mande uma mensagem para o número do nosso WhatsApp, que ele está aberto a partir deste momento. Está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 97829-3776. Vou repetir para dar tempo de você anotar. Já coloque aí na agenda do seu celular nos contatos e a gente conversa ao vivo neste domingo especial de eleições no segundo turno. 97829-3776, que a gente conversa aqui ao vivo neste domingão. Lembrando, hein, o dia de hoje com acessibilidade e interpretação durante toda a nossa cobertura. Olha a Rafaela Prado aqui do meu lado, ela que vai fazer então a acessibilidade para todo mundo, para você de casa não perder absolutamente nada do dia de hoje. Vamos começar então a girar a nossa equipe espalhada por toda a cidade. Daqui a pouco o André Aranha está de volta, ele que desde as 8 horas da manhã está nas ruas. Rubens Morelli também chega para reforçar a nossa equipe, mas primeiro a minha parceira de Câmara Total, de primeiro turno, Mina Abreu. Já vou acionar a nossa repórter então, que já está em algum ponto da cidade de Campinas. Mina, seja bem-vinda, boa tarde. Onde você está? E quero saber o movimento, o trânsito para chegar até este local de votação. Seja bem-vinda. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. Olha, esse segundo turno parece que está bem tranquilo. A gente veio pelas pistas aqui da cidade, mais precisamente, nós usamos a Dom Pedro I para chegar aqui em Barão Geraldo. E aqui no distrito de Barão Geraldo, que é um dos 5 distritos de Campinas, nós estamos no ciclo básico da Unicamp, que é o maior local de votação do distrito. E nós vamos conversar agora com o Antônio Luzia da Silva, que vai falar um pouquinho desse clima das eleições nesse segundo turno aqui na Unicamp. Uma boa tarde. Boa tarde. O movimento está tranquilo, a gente percebe que tem bastante gente vindo à tarde. Como foi amanhã e aí, como que é a expectativa? Muita gente vindo votar? Não, está bem tranquilo, o pessoal está vindo bem aos poucos, mas o movimento está bem menor mesmo em relação ao primeiro turno, até porque aqui na Unicamp nós temos muitos alunos que moram fora, em outras cidades, e pelo fato de não ter tido o segundo turno em muitas outras cidades, então o movimento caiu bastante mesmo, está bem tranquilo, bem sossegado. Acreditamos que até o final do dia vai seguir nesse ritmo. A gente percebe que ainda tem gente chegando para votar, e aqui são 16 sessões que a gente ao fundo percebe o pessoal ou subindo a escada ou a rampa, mas nós temos uma sessão especial com acessibilidade e também local para que muitas pessoas possam aí justificar caso seja necessário. Exatamente. Nessa eleição, a justificativa pode ser em qualquer das salas, qualquer das sessões, não é essa específica, mas o pessoal acaba usando bastante aqui a da acessibilidade pelo fato de não ter que subir escada, rampa, então o pessoal acaba justificando aqui mesmo, mas está bem tranquilo também. Antônio, no primeiro turno nós tivemos, apesar desse horário estendido, das 7 às 5 da tarde, ainda gente que chegou atrasado? Não, aqui na parte da manhã, faltando mais ou menos 15 minutos, já tinha gente na fila para iniciar as votações, mas no final do dia, deu 2, 3 minutos para 5, não apareceu mais ninguém, a gente fechou tranquilamente às 5 horas. E essa é a mesma expectativa para hoje? A mesma expectativa, que seja bem tranquilo, até mais tranquilo que a semana retrasada, né, no primeiro turno. Obrigada. Por nada. E olha só, Gabriel, olha, a gente está aqui, percebe que as pessoas estão chegando, aproveitaram o seu almoço e agora tiraram um tempinho para votar, justamente por conta dessa tranquilidade nos locais de votação. Nós estamos falando aqui do ciclo básico da Unicamp, que ele pertence à zona 275.
mas o maior local de votação da Zona 275 é a FAC 3, né? Que inclusive o nosso colega André Aranha, logo às 8 da manhã, abriu os trabalhos direto lá da FAC 3. Nós temos ainda um outro colégio muito grande que tem 24 sessões eleitorais, que é o Liceu Salesiano. Também tem 24 sessões e pertence a 275. E aqui nos arredores de Barão Geraldo, ainda uma escola que, digamos que também tem aí, está no terceiro lugar juntamente com o ciclo básico, é a Escola Castinalta, que fica no Jardim Campineiro. A Zona 275, ela abrange todo o distrito de Barão Geraldo, a região dos Amarais, que é Jardim São Marcos, Jardim Santa Mônica, Jardim Campineiro e ali toda aquela região que fica na Estrada dos Amarais. Nós também temos o Taquaral, onde fica a FAC 3, e tudo isso às 5 horas, portões fechados. E assim como os outros, o Antônio é um administrador de prédio chamado assim, e caberá a ele entregar lá na Justiça Eleitoral, lá no Fórum, no centro de Campinas, todo o material daqui. Me conta como que é essa logística, Antônio? Às 5 horas, quando encerra, o pessoal começa a fazer o fechamento, tira os resultados, 5 vias, junta todo o material que sobrou, juntamente com a cabine e com a urna. O pessoal desce e eu recebo esse material, confiro, estando ok, fechando todas as 17 sessões. A gente vai para o fórum acompanhado de um policial. Chegando lá é só entregar, fazer a conferência também, está tudo liberado. Aquele momento em que vocês chegam no fórum e fazem a entrega, as urnas também saem daqui no mesmo momento ou elas vão depois? Não, as urnas provavelmente vão sair antes de mim, porque logo às 17 horas, por volta de 17h10, o pessoal começa a descer com as urnas. Pelo fato de ser a primeira escola a recolher, o caminhão já vai estar aqui aguardando. Então o pessoal descendo com a urna, um representante do cartório já confere todas as urnas, estando ok, eu assino, ela já sai com o caminhão para ir para as outras escolas e nesse meio tempo eu estarei recebendo os fechamentos de cada sessão e na sequência indo para o cartório para entregar. Há quanto tempo você tem essa atribuição durante as eleições? Aqui na Unicamp, na verdade, já foram nas eleições de 2018 e nessa, mas eu já trabalhei 10, 15 anos já de mesário, presidente, então já muito tempo já nessa vida. E como é essa missão de nesse dia estar aí dedicando parte do seu tempo nessa questão democrática das eleições, sejam elas municipais ou então majoritárias, as presidenciais também, já que você comentou da de 2018? Acho que é bem legal, né, a gente poder colaborar, fazer um pouco da nossa parte e é gratificante também, até porque depois a gente também pode descansar um pouquinho em dobro, né, que é um benefício que dá para a gente. Nem todos podem usufruir disso, como eu, por exemplo, mas a gente está aqui para ajudar e fazer o que for possível, tudo dentro. A gente sabe que a Unicamp é uma universidade que inclusive tem toda uma preocupação com a questão da Covid-19, vocês têm aí um planejamento de volta gradual e tudo mais. Nas eleições, também a Justiça Eleitoral tem toda uma recomendação. O que mudou para você estar à frente dessa responsabilidade de administrar um local de votação em relação a 2018, já que também a Covid-19 é uma preocupação? Na verdade, a Unicamp ela tomou a frente, né, foi uma das pioneiras em cessar as aulas e até as atividades presenciais. E nesse meio tempo a gente teve vários grupos criados, onde cada grupo trabalhou numa frente. E aqui, especificamente no ciclo básico, nós tivemos um grupo onde trabalhou exatamente o protocolo para poder atender os eventos que a gente faz aqui, as eleições, a gente faz vestibulares e vários outros eventos. Então, nós criamos um protocolo de distanciamento, de toda a necessidade de higienização, quantidade de pessoas por sala de aula. Então, a gente estava bem preparado, eu acho que foi bem tranquilo. Tá bem, obrigada. Gente, nós estamos aqui, olha, aos poucos as pessoas, então até 5 da tarde, podem aí registrar o seu voto em um dos locais de votação. Você que tem o e-título, já baixou o e-título, lembrando que hoje, por recomendação da Justiça Eleitoral, não será possível baixar o e-título, então você que já tem, pode utilizá-lo. Leve até a sua sessão eleitoral, seu local de votação.
Se puder, leve a caneta para que não tenha que assinar o comprovante de votação com uma caneta de terceiro do mesário, mas também, se precisar, ela está disponível e ela é higienizada a cada uso também. Máscara é obrigatório para todos, inclusive quem não estiver de máscara não poderá adentrar o local de votação. Então, além da preocupação de estar com o documento, você perdeu o título de eleitor, poxa, eu não vou conseguir votar. Leve o seu RG, leve sua carteira de trabalho ou um outro documento com foto, de acordo com o que a gente conversou com o Dr. José Guilherme Marrei, ele disse, dá para votar com outro documento, a não ser que seu título eleitoral tenha algum problema ou esteja suspenso, mas isso você não vai conseguir resolver hoje. Hoje, seu título estando em ok, você pode ir até o local de votação. Ou se você está em Campinas seu título é de alguma cidade que tem o segundo turno, você também pode justificar em qualquer local de votação da cidade. Gabriel, daqui a pouquinho a gente volta contando um pouco mais deste dia que parece estar calmo, né? A gente teve inclusive de manhã, lembrando aí as informações do nosso colega André Aranha, apenas troca de, por exemplo, 2 urnas na zona 33, que foi no Colégio Progresso e no Senac. Aqui na zona 275, nós tivemos, próximo ali ao Colégio Liceu, a troca de uma urna na escola Professor Edivaldo de Oliveira Coelho, que fica no Taquaral, e na zona 379, 2 urnas, na escola Jardim Encantado e também na escola estadual Professor Álvaro Cotomassi, que fica no Jardim Novo Maracanã. Isso de acordo com a Justiça Eleitoral, e quando nós conversamos até com o chefe do cartório eleitoral no primeiro turno, é absolutamente normal, eles ficam monitorando todas as urnas eletrônicas durante todo o dia. Cabe ao mesário avisar ao presidente da sessão qualquer tipo de problema e ele avisa justamente ao administrador de prédio, como o Antônio. Então, cada escola tem um administrador de prédio que é o responsável por toda a logística e lá no final, depois das 5 horas, é ele quem faz a entrega de todas as mídias e também todos os boletins de urna que são impressos ao final das eleições. Então, lembrando que 5 horas da tarde, a gente tem esse trabalho de fechamento da votação com a impressão. Cada urna, ela imprime tudo o que aconteceu ali, todos os votos. Fora isso, é entregue à mídia, então o administrador de escola vai direto para o fórum escoltado e faz essa entrega para que os dados sejam passados para o Tribunal Superior Eleitoral. Gabriel, daqui a pouco eu volto de outro local da cidade. Mina, deixa eu só aproveitar essa sua entrada, você aí no distrito de Barão Geraldo e Unicamp, para saber sobre sujeira, se você encontrou alguma coisa aí no seu local de votação na Unicamp, de um dos 2 candidatos, se alguma coisa chamou a atenção, e no seu local de votação, acredito que você já tenha votado no dia de hoje também, se você encontrou alguma coisa. Gabriel, pela manhã eu votei na escola Dr. Mário Natividade, que fica na zona 380, eu voto na seção 1, que é também no térreo. Olha, inclusive quando eu votei, estava super tranquilo, não tinha ninguém na fila, ninguém na minha frente, eu cheguei, já fui atendida na hora, eu acho que em menos de 3 minutos eu já concluí a assinatura e a votação, tinha um pouco de papel. Já aqui no ciclo básico da Unicamp, desde que nós chegamos e estacionamos para vir até aqui essa entrada, nós não visualizamos nenhuma entrega, nada. Não tem, inclusive geralmente quando a gente percebe os fiscais dos partidos, aqui nesse momento está bem tranquilo, eles não estão aqui nesse momento, só se eles estiverem lá em cima, mas inclusive o Antônio explicou que não era possível deixar que a gente entrasse nos corredores de votação, mas geralmente os fiscais de votação dos partidos ficam nesses corredores, mas aqui embaixo tudo muito tranquilo, inclusive o pessoal vota aqui, e como aqui é bastante arborizado, a gente percebe que depois o pessoal
começa a bater um papo embaixo de uma sombra, embaixo de uma árvore. Isso é bem comum aqui na Unicamp. E, inclusive, agora tem gente fazendo caminhada, que nós também temos o pessoal que mora aqui em Barão Geraldo. Eu estou aqui e do lado oposto estou vendo 2 pessoas fazerem caminhada do outro lado aqui do ciclo básico da Unicamp. Ou seja, bem tranquilo, talvez até por conta daquilo que o Antônio falou. A Unicamp ela é um local onde muitos estudantes circulam e provavelmente por conta de que na maioria das cidades não há segundo turno, lembrando que o segundo turno acontece apenas nas cidades com mais de 200 mil eleitores, esses estudantes voltaram para as suas cidades de origem e hoje o movimento por aqui está bem tranquilo, apenas quem vota mesmo em Campinas circulando, ou então quem tirou o dia para estar na cidade e aproveitar e fazer aí a sua caminhada. Lembrando, Gabriel, que nós estamos num período que hoje está muito calor na cidade, com certeza a umidade relativa do ar também está baixa, então hidratar também fica como uma dica para quem quer aproveitar o dia e fazer a sua atividade física. Sem sombra de dúvidas, né? Muito calor, principalmente você que está na rua. Eu estou no ar-condicionado, então estou numa situação muito melhor que a sua, Mirna Abreu. Aqui está muito mais fresco, mas se hidrate sim. Mas ótima notícia, então, sobre essa tranquilidade acontecendo no dia de hoje e sem sujeira na Unicamp, no distrito de Barão Geraldo. Muito obrigado, Mirna Abreu, pelas informações. Depois você olha para trás que você tem plateia aí junto com você, viu, Mirna Abreu? E olha só, a Mirna falou sobre as urnas quebradas no dia de hoje. Eu vou completar a informação. A Mirna passou as 5 urnas quebradas no período da manhã e agora à tarde chega a informação, mais 4 urnas quebradas, então agora à tarde aqui na cidade de Campinas. Uma na Escola Estadual Deputado Eduardo Barnabé, no DIC 1. A segunda na Escola Estadual Terezinha da Fonseca Paz, no Jardim das Bandeiras. A terceira urna na Escola Paul Ergene Charbonnet, lá no Jardim Fernanda. Essas 3 na zona 378 e uma na zona 380 na escola João Fiorello Reginato, lá no Padre Anchieta. Então, 4 urnas foram trocadas, lembrando que todas por urnas eletrônicas, um número muito baixo na cidade de Campinas, apenas 9 urnas foram trocadas, então segue normalmente a votação aqui na cidade de Campinas, numa tranquilidade. Já já a Mirna Abreu volta e a gente vai fazer um balanço também com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, para saber no geral na cidade de Campinas o balanço, se teve ocorrência, se teve alguma prisão aqui no nosso município. E olha só, assim como aconteceu lá no primeiro turno, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele ampliou o horário de votação. Então começou cedinho, às 7 horas da manhã e vai até às 5 horas da tarde. E o nosso repórter, o André Aranha, que madrugou, ele estava lá até antes das 7 horas da manhã para conferir em um local de votação a abertura destes portões. Bom, Gabriel, eu estou aqui no Colégio Pio XII, que é o segundo maior local de votação da Zona Eleitoral 33, com 15 sessões eleitorais. Então, a gente lembra que os portões foram abertos às 7 horas da manhã, não é? E das 7 horas até as 10 horas, a prioridade é para pessoas que tenham mais de 60 anos. Lembrando que não é uma lei, mas é uma orientação, até por conta da pandemia, do coronavírus. Normalmente você sabe, né, que a votação se inicia às 8 horas, mas esse, logicamente, é um ano atípico, por isso a votação teve início às 7 horas da manhã, com prioridade para idosos das 7 horas até às 10 horas da manhã. Eu estou aqui com a Dona Elizabeth. Quantos anos a senhora tem? 65. 65 anos e veio votar, fez questão Sim. de vir votar. Acordei às 5 da manhã, Acordou às 5 horas da manhã? como fiz da outra vez, 2018 também. E a Acordei senhora... às 5. E claro que a senhora não tem a obrigação de votar, não é? Por ter mais de 60 anos e tudo mais, mas a senhora faz questão. Fale um pouquinho pra gente a respeito eu desse faço sentimento. questão porque a gente tem que lutar
por aquilo que a gente deseja, né? E a gente quer uma Campinas melhor, né? Então a gente tem que votar naquele candidato que realmente está cumprindo com as obrigações e é o que a gente espera como eleitor, que possa satisfazer os nossos desejos de toda a população, de toda a cidade, sem olhar a quem. É isso que eu espero do novo candidato. Dona Elizabeth, a senhora estava contando pra gente que esqueceu o RG A e identidade. a sua irmã teve Aí que buscar. não pude votar porque não pode, né? Tem que trazer a identidade. Como eu deixei na outra bolsa, minha irmã foi buscar e eu tô aqui esperando. E agora vai votar sem nenhum problema, né? Sem nenhum problema, com a graça Bom, de Deus. por conta da pandemia, do coronavírus, evidentemente, né, Dona Elizabeth, que vários cuidados precisam ser tomados. Estou vendo que a senhora está de máscara. A gente tem que prestar atenção também no que diz respeito a distanciamento social, Isso. álcool em gel. A senhora tem esse tipo de preocupação também? Tenho, tá tudo aqui comigo. Alquinho. A senhora nunca trouxe sai inclusive a sem caneta. Caneta. Essa é uma orientação também para trazer a caneta para evitar ficar passando caneta. De A mão senhora em se mão. preocupou com todos esses detalhes, É, então. A única coisa que me faltou foi identidade mesmo, porque eu assisto o repórter, PTV, e sempre pego essas coisas, né? Tem que levar isso, tem que levar aquilo, né? Tá bom, então. Muito obrigado pela Obrigada entrevista, a vocês, viu? Bom, é isso mesmo, Gabriel. Então, a votação começou às 7 horas da manhã e vai, portanto, até às 10 horas da manhã. Na verdade, esse é o horário para que o pessoal orienta os idosos a votar. Mas a votação, na verdade, termina às 17 horas, às 5 horas da tarde. Bom, Campinas tem mais de 800 mil eleitores, mais de 800 mil pessoas estão com condições de votar. 843.433 eleitores. Lembrando que são 2 candidatos, né, no segundo turno. O Dário Saad, do Republicano, que tem como vice o Vandão, não é? E também o Rafa Zimbaldi, do PL, que tem como vice a Ana B. São 2 candidatos, portanto, o Dário Saad e também o Rafa Zimbaldi. Um desses 2 candidatos será eleito prefeito da cidade de Campinas. Bom, lembrando que o Dário teve 121.932 votos, o que corresponde a 25,78% dos votos válidos. O Dário terminou em primeiro lugar no primeiro turno e está disputando as eleições agora no segundo turno com o Rafa Zimbaldi, que teve ao todo no primeiro turno 103.397 votos, o que corresponde a 21,86% dos votos válidos. Portanto, são essas as informações. Daqui a pouco a gente volta aqui na tela da TV Câmara Campinas com mais informações. Lembrando só, Gabriel, mais uma informação importante, que os eleitores não podem ser presos, não é? Desde terça-feira até o dia 1º de dezembro, que é, na verdade, 48 horas após o pleito, a não ser casos de exceção, flagrante delito. Neste caso, a prisão pode ser realizada. Bom, então a gente tem imagens, inclusive, quando os portões foram abertos aqui no Colégio Pio XII, que é o segundo maior local de votação da Zona 33. Como eu disse no início do meu boletim, eu volto com você então, Gabriel Castro. Tá aí, então, desde as 7 horas da manhã, a nossa equipe já na rua, já mostrando para você o clima das votações aqui na nossa cidade, com a abertura dos portões no Colégio Pio XII, também sem muita fila, mas você viu aí, né? A senhora acordou cedinho, 5 horas, 7 horas, já estava lá na porta para exercer a sua cidadania, só não pode esquecer o documento, né? Tem que fazer o checklist. Você aí de casa ainda não votou? Faz o checklist. Estou com a máscara? Estou com a minha caneta? Estou com o e-título, título de eleitor, carteira, tudo certinho?
vá com antecedência, não deixa para a última hora sair de casa às 4h30, porque às vezes pega trânsito, não consegue chegar ao local de votação. 5 horas se fecham aí os portões, então saia com antecedência. O André Aranha citou o nome dos 2 candidatos à prefeitura aqui de Campinas. Então é o seguinte, este segundo turno acontecendo entre Dário Saad e Rafa Zimbaldi, e os 2 pretendentes à cadeira como chefe do executivo exerceram a sua cidadania e votaram pela manhã. A nossa equipe acompanhou os 2, então por ordem alfabética, vamos acompanhar primeiro a votação do Dário Saad. Olá, muito boa tarde. O candidato Dário Saad, do Partido Republicanos, votou na manhã deste domingo aqui na Escola Municipal de Educação Infantil Cônego Manuel Garcia, no bairro Bonfim. Ele chegou na escola por volta de 10 horas da manhã, mais precisamente às 10h04. Ainda teve o contato com alguns eleitores que estavam presentes aqui na escola. Ele, inclusive, teve que ficar um pouquinho na fila e conseguiu concluir o voto às 10h07. Portanto, o candidato Dário Saad fez a sua votação normal. Essa escola, que é pequena aqui no bairro Bonfim, tem apenas 4 sessões eleitorais, pouco mais de 1.000 eleitores esperados aqui durante todo o dia, mas o candidato Dário Saad já veio até aqui e já fez a votação. E logo em seguida da votação, ele atendeu a imprensa, então vamos ouvir o que ele falou para todos. Foi uma campanha muito boa para a nossa chapa. Nós começamos por baixo nas pesquisas, começamos com 6% na primeira pesquisa oficial, chegamos já no primeiro turno, na eleição do primeiro turno, à frente, quase 5 pontos à frente. Isso é fruto de uma campanha propositiva, de uma campanha que apresentou propostas consistentes para a cidade de Campinas, uma campanha que não fez ataques baixos, uma campanha que a população entendeu que era mais concreta e as propostas mais viáveis. Suas expectativas aí para isso? Expectativa muito boa, Claro, as pesquisas divulgadas ontem foram excelentes para a nossa chapa, mas a gente acredita que nós temos que manter a vigilância até às 17 horas. O resultado oficial é o da Justiça Eleitoral, então nós entendemos que vamos continuar até às 5 da tarde, vamos visitar algumas escolas e vamos ficar atentos, porque a eleição só quando termina por ação. Pois é, a confiança do candidato Dário Saad, que fez a votação dele aqui na Escola Municipal de Educação Infantil Cônego Manuel Garcia, no bairro Bonfim, na manhã deste domingo. Falando daqui do Bonfim, eu sou Rubens Morelli, para a TV Câmara, na cobertura das eleições 2020. Muito obrigado, Rubens Morelli. Então, no Bonfim pela manhã. E agora a gente vai acompanhar também a votação do outro candidato, do Rafa Zimbaldi, que votou também pela manhã no Cambuí. Olha só. Pois é, Gabriel, o candidato do PL, Rafa Zimbaldi, de 39 anos, votou aqui no Colégio Progresso, no bairro Cambuí. Antes de votar, ele tirou fotos com eleitores. O candidato conversou com a nossa equipe de reportagem, entrevista coletiva, e falou a respeito de sua expectativa para as eleições deste domingo aqui na cidade. Bom, primeiro agradecer, o carinho de toda a população que nos recebeu em sua casa, em seu comércio, em seu bairro, recebendo as nossas propostas que nós construímos junto com a população, ouvindo toda a população. E a expectativa é do reconhecimento daquilo que nós apresentamos, daquilo que é melhor para a cidade de Campinas. Nós temos 2 opções. A opção que é a continuidade do atual governo do Jonas Donizete, que é o Dário Saad, que fez uma composição junto com o Dr. Hélio, e a nossa, que nós significamos mudança. E nós temos ao lado nosso a população que construiu um plano de governo pela mudança aqui na cidade de Campinas. Bom, na sequência, Dário Saad comentou as pesquisas que estão sendo realizadas. Bom, a verdadeira pesquisa é o que vai sair hoje a partir das 7 da noite, com o resultado das urnas. Essa é a verdadeira pesquisa. A pesquisa do primeiro turno foi diferente do resultado e nós vamos ver hoje o resultado e acreditando muito na população e em Deus. O candidato do PL também falou qual seria a sua primeira atitude caso seja eleito. Bom, é dar andamento
logo no início, fazer uma auditoria geral na prefeitura, fazendo a economia de desperdícios, cortando 100 milhões de reais nos 100 primeiros dias, que foi o nosso primeiro compromisso com a população, para que corte desperdícios e invista realmente na população, principalmente nas áreas prioritárias, como saúde, educação, segurança pública, habitação e também uma boa lei de incentivo para atrair novas empresas, gerar emprego e renda à nossa população, a todos os trabalhadores. Lembrando que o candidato Rafa Zimbaldi votou por volta das 10 horas da manhã aqui no Colégio Progresso, em Campinas. Gabriel Castro. E toda a apuração você acompanha aqui na TV Câmara Campinas. Então, a partir do momento do fechamento dos portões, a partir das 5 horas da tarde, se sair boca de urna, começo de apuração, os primeiros resultados, a gente vai trazer ao vivo e esperamos aqui dar o resultado final para você. Como disse aí, né, por volta de 7, 8 horas da noite, se tudo ocorrer dentro do cronograma, dentro do esperado, por volta desse horário, 8 horas da noite, a gente já vai saber quem será o novo prefeito da cidade de Campinas. E o repórter André Aranha ainda traz agora o clima e o sentimento para este segundo turno aqui na cidade de Campinas. Bom, aqui na escola José Maria Matozinho são 7.264 eleitores. Eu estou aqui com o Manuel. Manuel, o que você pode falar a respeito desse momento importante? O senhor fez questão de vir aqui votar? Eu morei aqui 45 anos, aqui em São Bernardo, região todas, né? Agora estou em Paulínia e é um voto que eu tenho, graças a Deus, de compartilhar aqui essa votação. Sempre estou com 68 anos e nunca fugi da votação, graças a Deus. 68 anos e não tem a obrigação de votar, mas fez questão de votar. Realmente, eu avaliei isso aí tudo, fiquei sabendo, mas eu tenho o prazer de votar, até quando Deus dê força para mim. Bom, é um ano atípico, evidentemente, por conta da pandemia, do coronavírus. As pessoas precisam, claro, que tomar todos os cuidados, todas as precauções. O senhor está preocupado com isso? Estou vendo que o senhor está de máscara, tudo certinho. Trouxe uma caneta ou não? Não, sobre o vírus, eu não sei se eu posso falar sobre o vírus, posso falar sobre o vírus ou não? Não, é a preocupação que o senhor está de máscara e tudo mais, sim, como deve estar, né? Ah, sim, eu creio que todo mundo tem que estar de máscara, isso é um obrigatório, né? A gente tem que pôr isso na mente da gente. Tem seres humanos que tá fazendo uma coisa que não é certo aí fora, a gente percebe muitas vezes aí, né? Que a máscara é para proteger o ser humano. Graças a Deus, eu tenho uma família, todos nós estamos atrás da felicidade nossa, da saúde nossa, que é muito, muito importante. Então tá bom, senhor Manuel, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês aí, Deus abençoe a todos, vamos cuidando do vírus, né? É isso aí, o senhor Manuel que veio aqui votar, só um segundinho. Daqui a pouco, então, a gente volta com mais informações aqui na TV Câmara Campinas. Lembrando que nós estamos aqui na escola José Maria Matozinho, no bairro São Bernardo. Lembrando que faz parte da zona 274, que ao todo tem 92.055 eleitores. Aqui é a segunda maior escola de votação da cidade de Campinas. Portanto, são essas as informações e daqui a pouco nossas equipes voltam com muito mais informações aqui na TV Câmara Campinas a respeito das eleições do segundo turno para prefeito aqui de Campinas entre o Dário Saad e também o Rafa Zimbaldi. André Aranha para a TV Câmara Campinas. Certíssimo, André Aranha, muito obrigado por todas as informações. Obrigatória a utilização da máscara, hein? E lembrando que caso você aí de casa tenha tido algum problema no primeiro turno, você tem o direito e o dever de votar hoje, hein, neste segundo turno, já que eles são independentes. Então, depois você resolve a sua situação no TSE, justificando a sua ausência no primeiro turno. E lembrando que o e-título, ele continua válido. Você que baixou no seu celular até ontem pode justificar pelo aplicativo que você baixou aí no seu
celular e votar com ele ao invés do título de eleitor. Se tiver alguma dúvida, participem através do número do nosso WhatsApp, está aqui embaixo da sua tela, 19 o DDD 978293776. Seguinte, são 2 horas e 40 minutos, nós estamos ao vivo neste domingo especial de eleições municipais. Lembrando que a partir das 5 horas da tarde a gente vai fazer um giro também. Vamos descobrir quem vai ser o prefeito da cidade de São Paulo, em Santos, aqui na região metropolitana de Campinas tem mais algumas cidades, né? Perto tem Limeira, tem Piracicaba. Então a gente vai fazer uma pausa e a gente volta daqui a pouco, por volta das 3 horas da tarde, com mais informações, acionando a nossa equipe que está circulando aí por toda a cidade e tem entrevista também daqui a pouco, a partir das 3 horas, com uma cientista política para falar sobre o clima destas eleições. Então não saia daí, porque a cobertura das eleições 2020 é aqui na TV Câmara Campinas.